Olá pessoal, aqui está bastante frio e hoje nós vamos falar do tempo. E o tempo está ligado ao clima. Veja bem, o tempo no paisagismo é muito importante, ele é muito diferente da arquitetura. Por exemplo, quando você tem uma obra pronta, uma casa, ela terminou, ela está acabada, ela já começa a envelhecer. Um jardim, quando você planta, as plantas sofreram, né, aquele transplante, ele normalmente está mais triste, ele não está totalmente formado e ele é um bebê. Então ele vai precisar de tempo para poder desabrochar, para poder encorpar. Eu gosto de pensar no tempo como se fosse uma espiral. A Rosa Clias falava isso, né? Então, por exemplo, eu planto o meu jardim na primavera. Ali as plantas estão mais sofridas. Depois chega o verão, elas já dão uma encorpada, né? Em outono, inverno, algumas já começam a florescer, mas aí quando chega na primavera seguinte, o jardim já vai estar totalmente diferente do que aquela primavera que aconteceu quando você plantou. Os materiais também trabalham de forma bastante diferente, né? Na arquitetura, normalmente eles estão cobertos por um telhado, e eles envelhecem com mais vagar. No espaço externo, pelo contrário, eles estão sujeitos a intempéries, então você vai ter ali sol, chuva, frio, calor. E esses materiais a gente precisa escolher muito bem para que eles envelheçam com dignidade. Não fiquem sujos, não fiquem feios, né? Por isso sempre é importante a gente ir pelos materiais naturais. Por exemplo, as pedras. As pedras são da natureza, você coloca elas em muros, em pisos, em muretas, né, e elas ficam cada vez mais bonitas. Elas recebem bem a pátina do tempo. Já os materiais processados, como os pisos cimentícios, por exemplo, os porcelanatos, a gente precisa ter um pouco de cuidado para ver muito bem a procedência, né? Agora, o tempo é o material básico do paisagismo, né? No Brasil não neva, nós não temos estações tão definidas. Por outro lado, nós temos florações que ocorrem em várias épocas. Então nós podemos programar para ter flores em praticamente todo o ano. O tempo também muda o espaço. Por exemplo, quando nós temos um bosque de árvores de folhas caducas, no verão quente, esse bosque vai estar folhado, trazendo frescor. No inverno frio, as copas estarão despidas, trazendo o sol tão desejado. Você precisa imaginar a planta que vai estar ali, então normalmente ela é menor, depois ela vai desabrochar. Por exemplo, como é que eu especifico uma forração debaixo de árvores? No começo, essas árvores vão estar muito finas em geral, e ela vai ter bastante sol nesse espaço. Com o tempo, as árvores vão encorpar e eu vou ter sombra sob suas copas. E aí, que espécie eu coloco então de forração? É uma espécie de sombra ou uma espécie de sol? Ou talvez eu tenha que fazer uma substituição que nem sempre é possível. Então eu tenho que flexibilizar e colocar uma espécie que no começo suporte um sol e depois também suporte uma sombra. O tempo é matéria básica. Eu preciso prever. E essa previsão não é tão simples. Por exemplo, se eu estou trabalhando sobre laje, eu vou plantar uma espécie pequena, mas eu preciso prever a carga de quanto peso ela terá depois que for adulta. Em geral, o jardim recém-plantado ele é mais ralo, né? Ele fica um pouco mais mirrado. Por quê? Não apenas por causa dos seus transplantes, porque o nosso mercado não está tão preparado para fornecer espécies já adultas envasadas. Até gramas, por exemplo, você tem em rolos, arbustos menores você tem envasados, mas quando chega em arbustos mais altos, palmeiras e árvores, né, é muito difícil, porque você tem que fazer um investimento muito grande e os nossos viveristas geralmente não estão preparados para isso. Então, quando eu faço, por exemplo, um projeto e vou utilizar árvores, é muito importante você ter a previsão para poder encomendar antes essas plantas, para que o viveiro consiga fazer a sangria, que é o processo de você tirar do chão e envasar essa árvore, ou seja, já prepará-la para quando você precisar fazer o transplante, ela não sofra tanto. Aliás, as palmeiras são espécies que sofrem menos com o transplante. Elas têm raízes menores e você, quando planta, elas já dão aquele impacto inicial melhor do que as árvores. É isso aí, gente. Trabalhar com o tempo não é fácil, mas é uma coisa maravilhosa, porque a gente trabalha com previsão e sempre é uma surpresa, porque algumas coisas se dão melhor do que a gente imaginava e outras uma decepção, porque elas acabam não dando o resultado esperado.
E falando do tempo, nós estamos aqui no Ibirapuera, que tem umas placas de concreto em volta dessa árvore, né, que fala sobre o tempo. São pequenos poemas, frases interessantes sobre o tempo. Aquele que mais eu curto é esse aqui da Lívia Rosa, que é o seguinte: o tempo nos tempera. Isso me faz lembrar que hoje eu sou muito mais maleável do que na época quando eu era jovem, quando eu era recém-formado. Um grande abraço para vocês.